Boa tarde. Vamos começar agora a nossa aula sobre edição de áudio e vídeo, e o tema de hoje é gravação de áudio. A gente não vai fazer gravação de áudio aqui especificamente, mas nós vamos tratar sobre as questões de como a gente pode fazer para conseguir um áudio de qualidade. Muito bem, nossa aula então hoje é sobre edição de áudio e vídeo, e vamos ver o livro 5, gravação de áudio. Esse conteúdo de hoje está dividido em técnicas de gravação, técnicas de edição, divulgação, financiamento e algumas dicas finais. Então, no caso aqui, a gente não vai tratar só da gravação em áudio em si, a gente também vai falar em como a gente pode fazer uma boa edição, como a gente pode fazer uma boa divulgação e, finalmente, como faz para a gente conseguir financiamento para o podcast. Então vamos começar pelas técnicas de gravação, e aí a gente vai especificamente falar sobre gravação de áudio utilizando o celular, tá? E a primeira dica é a seguinte: coloca o celular em modo avião na hora que estiver gravando. Sempre, já que você não quer que a sua gravação seja arruinada por uma notificação, tipo essa notificação de alguém querendo entrar no site que está arruinando a gravação da minha aula. Então, modo avião para que a gente não tenha problemas com notificação, nem ninguém ligando para a gente no meio da nossa gravação, né? Segundo, use fones de ouvido para, com o gravador, monitorar o áudio e saber se há algum barulho que você não consegue perceber a ouvido nu, ou seja, sem nada, nenhum aparelho onde você possa ouvir a gravação do áudio. Então, quando você for gravar o áudio no celular, use fones de ouvido para que o som que está sendo captado pelo equipamento chegue até os seus ouvidos e você consiga saber se há algum barulho que você não está percebendo. Terceiro, a posição do celular a mais ou menos um palmo da boca sua ou do entrevistado. Para evitar estouros de áudio ou sopros de P, evite segurar. Coloque sobre a mesa ou uma pilha de livros na altura de sua boca. Baixe um app de gravação. O aplicativo nativo do celular nem sempre terá a melhor qualidade de áudio. O Anchor, por exemplo, tem um app próprio. Só que eu não sou muito fã do Anchor, não. Vocês vão descobrir isso nas próximas aulas. Grave em WAV, ou também conhecido como Wave. Não grave direto em MP3. Por quê? Porque os arquivos Wave, eles não se preocupam com compressão de áudio. Eles não fazem compressão de áudio. Então, você consegue captar em WAV a melhor qualidade possível. Se você captar direto em MP3, você vai ter um arquivo muito mais pobre. Busque um ponto mais silencioso. Deixe as costas do entrevistado viradas para o canto mais silencioso. Dica sobre a questão do eco, né? Barulhos imperceptíveis. Cuidado quando você estiver fazendo a gravação num ambiente que tenha ventilador ou ar-condicionado, porque geralmente esses barulhos que são barulhos contínuos, o nosso cérebro ele naturalmente ignora esses barulhos imperceptíveis. E aí o que acontece? Você não percebe que o barulho está acontecendo, por exemplo, o barulho de um ar-condicionado ligado, porque o seu cérebro elimina esses barulhos contínuos. Mas o seu gravador não vai eliminar. E aí, na hora que você for ouvir a gravação, você vai ouvir um zzz o tempo todo que você não sabe de onde vem. É porque você não sabe de onde vem porque o seu cérebro cortou aquele ruído. Backup. Tente utilizar mais de um dispositivo de gravação. Por exemplo, se você tiver um gravador, use também o celular para ter um backup caso algo dê errado. Para a gravação de locução, busque não só o ponto mais silencioso da casa, mas também o com mais panos, tecidos, cobertas, travesseiros, almofadas. Tudo isso são materiais que absorvem o som de forma que você fica sem eco e o som fica com uma qualidade muito superior. Se você for gravar no quarto, que é bem adequado, deixe o guarda-roupa aberto
Porque em vez do som bater na porta do guarda-roupa, ele vai entrar e ser absorvido pelas roupas que estão lá dentro. Outra forma é você tentar construir um forte com travesseiro e almofada. Tem gente que quando vai gravar, senta no meio da cama e joga um cobertor por cima e faz a gravação dessa forma. Também é um meio super eficiente de você conseguir eliminar os ecos da gravação e conseguir um som muito mais limpo. Ô Marco, diga. Eu já ouvi gente falando que se gravar no carro também fica bom. É verdade isso aí ou não? Se você está dentro do carro com as portas fechadas e você vai fazer a locução ali do carro, gravar aquela locução, presta atenção que você está cercado de um material que absorve o som. Aquele forro que tem no teto do carro, os bancos na parte de baixo, dos lados, tudo isso absorve o som. Mesmo o plástico, ele também tem uma certa característica de absorver o som, se ele não for um plástico muito rígido, tá? Então, sim, é muito bom gravar dentro de carro. Recomendo. Mas eu nunca tentei fazer gravação dentro de carro. Mas fazer gravação sentado na cama com um cobertor por cima, perfeito. Fica muito legal. Outra coisa, não tenha medo do silêncio. Para entrevistas, quando o convidado terminar de falar, espere um pouco antes de fazer a próxima pergunta. Isso ajuda tanto na hora de editar, porque aí você vai ter aquele espacinho ali de folga para saber o que está acontecendo, quanto para conseguir que o convidado diga algo mais forte do que ele disse até agora. Então é interessante você deixar o seu convidado respirar antes de você partir para a próxima pergunta que você tem lá no seu roteiro. Agora a gente vai falar sobre técnicas de edição. É claro que a gente ainda não viu software para edição, mas mesmo assim já dá para a gente começar a discutir sobre isso. Aliás, vocês devem estar se perguntando, quando que a gente vai ver o software de edição? A gente vai ver na próxima semana. Inclusive, o livrinho sobre Audacity já está no Moodle, tá? Que é o livro número 7, isso. Eu estou conseguindo finalmente estar uma semana adiantado em relação às aulas. Isso é muito legal. Já está lá o livro 7 sobre edição, Audacity. Então vamos apresentar orientações importantes a respeito de edição de áudio. Primeiro, separe suas tracks. Cada voz numa track separada, cada efeito, cada trilha também em track separada. Você vai colocar as tracks em paralelo, os diversos sons que você está editando, para poder controlar melhor como é que a coisa vai acontecer. Segundo, monitore o volume. Ouça várias e várias vezes para conferir se todas as falas estão na mesma altura de volume. E um teste fantástico que ajuda muito, teste na rua. Quando terminar de editar, antes de exportar, faça um teste. Saia de casa e vá ouvir o episódio em meio ao dia a dia, com fones de ouvido de celular. Por que esse teste é importante? Porque é exatamente assim que 99% da sua audiência vai ouvir o que você produziu. Então é interessante você fazer essa simulação de audição na rua. É claro que em tempos de pandemia, ninguém deveria estar na rua, né? Então essa dica número 3 aqui, ela está meio desatualizada. Ou às vezes ela está falando para o futuro, um futuro lá em 2025, quando não tiver mais pandemia. Seja organizado, tenha sempre em mente a história que você quer contar e não fuja dela. Edite primeiro grosso, ou seja, limpe as sujeiras, selecione só os áudios que entrarão, só depois acrescente cenas, efeitos sonoros, trilhas, e não tenha dó, corte o que tem que cortar. Evite frases e raciocínios longos demais, porque isso cansa o seu ouvinte. Ainda em técnicas de edição, mais 4 dicas. Primeiro, cuidado com os trechos. Use fade in no começo e fade out no fim de cada trecho cortado para suavizar. Para quem não sabe do que a gente está falando, fade in é quando você coloca o som, você coloca um pequeno efeito do som para que ele vá aumentando no início, partindo do zero de som para o som no volume normal.
E fade out é quando você está diminuindo o som até zero, e aí você suaviza as entradas e saídas dos sons dentro da sua edição. Mas use isso com parcimônia. Os fades têm de ser imperceptíveis para o ouvinte. Ele não tem que notar que você está fazendo esse efeito. E, antes de tudo, pense: qual é a história que eu quero contar no episódio? Quais as potenciais cenas que eu vou ter? Quem poderiam ser os entrevistados? O que seria uma gravação dos sonhos para contar essa história? E tudo isso vai estar onde? No roteiro que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Muitos fizeram, aliás, eu vou aqui aproveitar e fazer um elogio, que muitos fizeram excelentes roteiros. Agora, alguns não fizeram nem roteiro nenhum. Esses estão com um grande problema nas mãos, porque na hora que forem fazer a gravação, não vão saber nem por onde começar, né? Faça fotos, sempre que puder, fotos de bastidores, fotos dos entrevistados, de você com os entrevistados, de você fazendo a gravação, caso seja você sozinho. Essas fotos são bem legais, porque você pode utilizar depois para fazer um making off, né? Na hora que você for fazer o post do seu episódio, apresentar isso em alguma página na internet, o post com o som pode vir acompanhado das fotos do making off. E finalmente, narração. Fale como se você estivesse contando uma história para alguém na sua frente. No caso de você for contar uma história realmente, né? No caso desse estilo de conteúdo. O que é uma track? Você vai ter durante a edição diversas faixas de áudio. Vai ser o áudio de você falando, o áudio de outra pessoa falando, o áudio de uma música no fundo, o áudio de um efeito qualquer. Cada áudio desse é uma track. É melhor gravar trecho por trecho ou a gravação toda de uma vez? Depende. Se você for fazer um podcast onde o estilo é conversa, bate-papo, vai ficar esquisito você gravar trecho por trecho, até porque as respostas de um para outro, a conversa, se ela estiver muito picada, as pessoas podem falar em tons diferentes. Não sei se vocês estão me entendendo. Em tons diferentes, e aí a conversa vai ficar meio estranha. Agora, se você for contar uma história, o ideal é que você consiga, como é que eu vou dizer? Investir a sua energia em cada trecho da história e depois você junta tudo na edição. Acho que fica melhor. Se for uma gravação de uma só pessoa sobre um tema que não seja bem uma história, também fica bom. Eu acho que isso também fica bom você gravar trecho por trecho. Porque aí se você se você dá um tempo, um descanso entre um trecho e outro, você consegue depois ligar isso tudo e a gravação toda vai estar com uma energia melhor. Divulgação. Existem diversas maneiras da gente divulgar o podcast. Eu vou listar algumas aqui para vocês. Primeiro, redes sociais. Faça posts sobre o conteúdo do episódio, utilize hashtags, etc. De cara, você já consegue todo aquele público que te segue, seja na rede que você gosta de ser seguido. Se essas pessoas seguem você, elas vão ficar interessadas no conteúdo que você produziu, né? Você pode fazer parcerias com outros podcasts. A melhor forma de alguém conhecer um novo podcast é ouvindo um podcast. Nesse momento, você vai atingir um público diferente, que é o público que já ouve podcast. E é normal você começar a ouvir um podcast por indicação de outro. Isso é muito comum. Faça mensagens no WhatsApp. Aí tem um problema que você, de novo, está restrito ao seu ciclo de amizade ou família. Mas você pode fazer post no WhatsApp, incluindo link, né, e fazer isso circular. Contate famosos. Pense em influenciadores que poderiam gostar do seu podcast. No nosso caso aqui, a gente pode pensar nos nossos professores, são os nossos famosos, né? Você pode indicar e pedir para que esses professores indiquem o podcast para outras pessoas. Avise o entrevistado. Se você entrevistou alguém, quando for publicar o episódio, avise ao entrevistado que o episódio foi ao ar. Isso vai fazer com que aquele entrevistado se torne um divulgador. Ele vai passar para frente a divulgação do conteúdo. Chame a ação. Convide o ouvinte a assinar o podcast
e deixar uma avaliação e compartilhar. Isso a gente vê muito no YouTube, né? Bom, além de divulgação, nós ainda temos uma discussão sobre financiamento. A gente tem diversas formas de financiar um podcast. A primeira delas é conseguir um patrocínio. Esse patrocínio pode ser por uma temporada inteira do podcast ou só por alguns episódios. E patrocínio é uma forma bem, como é que eu vou dizer? Bem natural de você fazer financiamento de conteúdo. O interessante é que você não deixe esse patrocínio escondido. Deixe bem claro que sei lá, o pet shop do seu bairro está financiando aquele episódio e deixe isso bem claro no podcast. Seja honesto, não tente fazer um patrocínio escondido, não pega bem, tá? Bolsas. Você consegue bolsas de fundação ou empresas jornalísticas. No nosso caso, a gente poderia concorrer a bolsas de extensão dentro do Instituto Federal. Essas bolsas saem todo ano. A questão é que tem que existir um certo, como é que eu vou dizer? Um certo timing aí da inscrição para a bolsa e o projeto acontecer, né? Mas é uma possibilidade. Branded content, ou conteúdo financiado. Esse é um tipo específico de conteúdo, de podcast, onde você faz o seguinte: o podcast ele vai ter... Vou explicar para vocês. Vamos dizer que um hospital resolva criar um conteúdo para fazer propaganda de si próprio. E aí esse hospital chama alguém para produzir um podcast sobre saúde. Então observem que não foi o podcast procurando a empresa para financiar o seu conteúdo. Foi a empresa criando um conteúdo para fazer marketing. Isso é bem interessante também. E finalmente, os crowdfundings, vaquinhas e financiamentos coletivos, que a gente vê muito por aí. E aí eu coloquei 4 exemplos aqui. O Vaquinha, o Catarse, o Patreon e o Benfeitoria. A gente vai precisar divulgar o nosso ou é só um comentário de algo que a gente poderia fazer? Não, vocês não são obrigados a divulgar o de vocês. Mas eu acho que se o trabalho ficar bem legal, ficar bem feito, eu acho que vocês mesmos vão querer divulgar, não é mesmo? Eu também vou fazer divulgação se eu puder. A capa do podcast, já tem alguma ideia? Vocês não estão entendendo, eu vou dar spoiler agora. Quem vai fazer a capa do podcast e a capa do episódio são vocês, tá? Nas próximas semanas a gente vai parar e discutir sobre como vai ser a capa do podcast, mas vocês vão fazer as capas e a gente vai fazer uma eleição da melhor capa, tá? Para ser a capa oficial do nosso projeto. A Ana Cristina já fez o dela, ela já tá com a dela pronta. Muito bem. Dicas finais. Faça. Vai melhorar com o tempo, não precisa estar perfeito já no primeiro episódio. Tem muita gente que não consegue botar as ideias em prática e acaba não saindo do papel nunca. E às vezes as ideias são sempre ideias criativas, ideias geniais. O que falta, na verdade, e aí eu quero dizer que todo mundo tem ideia criativa e genial, o que falta é a gente colocar para executar. Então a primeira coisa a fazer é fazer. É botar para executar a ideia que você teve. Vai ficar mais ou menos no começo? Vai. Depois, daqui a alguns meses, você vai ficar com vergonha daquilo? Vai também. Mas veja, se você não fizer o primeiro, lá na frente você não vai conseguir adquirir a experiência. Então você tem que começar, não adianta. Seja você mesmo, o ouvinte quer autenticidade. Isso é uma coisa importante, não tente ser outra coisa que você não é. Isso é perceptível quando alguém for ouvir o conteúdo. Ouça podcasts de todos os tipos. No caso específico, se a gente estiver falando do conteúdo podcast. Cada ouvinte conta. Ou seja, cada ouvinte é mais um. E esse mais um pode estar transmitindo a mensagem para outros, né? O conteúdo sempre será mais importante. Então, independente de todas as firulas, efeitos especiais e, como direi, trilhas sonoras e tudo que você colocar no seu conteúdo,
o conteúdo, ou seja, a mensagem que você quer passar é sempre mais importante. A audiência demora a ser construída, não desanime. Ouse, seja criativo. Inspire-se em podcast que você gosta, mas crie algo seu. Não copie simplesmente. E defina antes de você começar o seu projeto o que você considera sucesso para você. Isso vai fazer com que você controle as suas expectativas em relação ao projeto. Legal, o Cauã já fez a capa do dele também. Vejam que são 2 capas, tá? Nos mecanismos de publicação de podcast, a gente sempre tem o espaço para 2 capas. A capa do podcast, como um todo, e a capa do episódio. Observem que vocês vão ter que fazer 2 capas quando chegar o momento. Eu acredito que é daqui a umas 3 semanas ou 4. Em que aula, mais ou menos, a gente vai começar a decidir o esquema da capa do podcast? 3 ou 4 semanas, mais ou menos. É só vocês darem uma olhada no cronograma, gente. Lá no cronograma que eu passei no primeiro dia de aula, lá no livro 00, lembra? Tá lá o nosso cronograma com todas as datas do que a gente vai fazer dia a dia, até o fim do trimestre, beleza? Agora eu vou capturar a tela mais um momento para mostrar a nossa atividade de hoje. Hoje é dia 15 e a nossa atividade prática é gravação de áudio. Vocês se lembram que lá na segunda ou na primeira aula, se não me engano, acho que foi na primeira aula, na atividade 1, o aluno se apresentou. Nesta atividade, o aluno deverá gravar o conteúdo da atividade 1 e entregar o arquivo de áudio. Não é necessário fazer qualquer edição. Aliás, eu não quero que vocês editem nada nesse momento. Tá? Porque eu quero que vocês, como é que eu vou dizer para vocês? Exercitem a gravação. Procurem fazer gravação sem ruído, dessa forma como eu falei para vocês. Façam a gravação com o celular em modo avião, a 1 palmo da boca, dessa forma como foi passado nesse livrinho de hoje. E não se esqueçam de que o conteúdo já está determinado. Eu quero que vocês se apresentem novamente, da mesma forma que vocês fizeram lá na primeira aula. A diferença é que agora vai ser em áudio e não mais em texto. E aí eu vou passar horas ouvindo vocês aqui. Vai ser bem divertido. Perguntas sobre a nossa tarefa de hoje? Muito bem, muito bem. Como é exatamente o que a gente disse naquela primeira apresentação, quando a gente for gravar? Não exatamente. Sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês utilizem aquilo que vocês produziram na primeira aula como roteiro. Lembra que é importante a gente sempre ter um roteiro antes de produzir o conteúdo? Então aquilo lá vai ser um roteiro para vocês. Vocês não precisam seguir a risca, não. Entendi. Ah, tá. Tem tempo? Não, tem não. Beleza. Agora, não se esqueçam, não quero que vocês editem, não quero música de fundo, não quero nada. Eu quero só a gravação mesmo, para que a gente observe se ali está sem ruído, se vocês estão conseguindo fazer uma gravação legal. O Silvio quer saber da capa, o Silvio está implicado com a capa. Áudio bruto, Silvio, isso mesmo. A edição a gente vai começar a fazer só semana que vem, porque aí a gente vai aprender a trabalhar com o software Audacity. Muito bem. Vocês viram que eu interrompi a aula um momento, né? Eu estou aqui com um técnico da CTBC aguardando para poder mexer na minha internet. Qual que é o seu nome? O Vitor está aqui do meu lado assistindo nossas aulas. Estão dizendo aqui que a Algar passou raiva. Vocês estão passando raiva à toa, gente. Fala para eles que a Algar hoje parou tudo. A cidade inteira. Aí, ó. Pode falar, eles estão te ouvindo. A Algar hoje parou na cidade inteira, viu? Ele está dizendo. Passado rápido com o Algar hoje, né? Ô, professor. Deixa eu ouvir aqui o Matheus. Fala, Matheus. Manda um salve pro Vitor. Salve, Matheus. Beleza. Muito bem. Tem gente que perdeu aula. O dia de Algar não passa raiva. Muito bem. Esse pessoal todo aqui depende de você para ter aula, cara. Não ganha fora, né? Mas eu sei que a situação foi complicada. É difícil. Eu nem senti que estava sem internet. Eu tive internet tranquilo o dia inteiro. 70% da cidade foi afetada. Tive sorte. Tive sorte. Muito bem, pessoal. Eu e o Vitor vamos nos despedir aqui de vocês.
Façam gravações com a maior qualidade possível que vocês conseguirem. E até semana que vem. Semana que vem, finalmente, a gente vai começar a editar conteúdo, tá?